como essa carta pode contribuir para a edificação. A gente vai continuar aí o nosso estudo na nova revista, né, Tessalonicenses. Bom dia, meus irmãos. Que alegria estar aqui novamente nesse domingo de manhã. Graça e paz a todos. Louvado seja o nome do Senhor. E mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos nesta manhã para estudarmos a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título, que tem como tema: não apaguem o espírito, ou não extinguem o espírito, né? E mantenham o Espírito Santo vivo e atuante nas nossas vidas. Essa é a chamada desta lição para as nossas vidas nesta manhã. A proposta desta carta de Paulo para nós, para os Tessalonicenses e para nós hoje, né, é que nós entendamos, né, entender as profecias, julgando-as, discernindo com sabedoria, retendo o que é bom e afastando-se do mal, né? Isso é o que nós precisamos saber. Precisamos também sentir gratidão e alegria em todas as circunstâncias, né? Em todas as nossas circunstâncias, poder perceber, quer sejam circunstâncias difíceis ou não, ter o exercício diário de exercitar a gratidão, ser gratos ao Senhor, ter alegria e gratidão no nosso coração. E agir tomando cuidado, né, para que não vivamos de forma que apague o Espírito Santo. E para que a gente não viva de forma que apague o Espírito Santo, nós precisamos orar continuamente, né? E o texto de Tessalonicenses, ele nos propõe isso. Lá em Tessalonicenses 5,17 diz que nós devemos orar sem cessar. E o apóstolo Paulo, nesta lição, ele continua nos trazendo as instruções preciosas para a ordem, para a boa ordem e a convivência como igreja, assim como nas lições anteriores, como a Eliana muito bem colocou no domingo anterior, sobre os cuidados que devemos ter quanto ao cuidado de obediência aos nossos líderes, de disciplina, de amor, de atenção aos que tendem a ser mais fracos, ter paciência, ser longânimo. E essa lição ele nos exorta a não apagar o espírito. E aí ele dá alguns mandamentos gerais e alguns mandamentos específicos para que vivamos como comunidade, como igreja e também para a nossa vida individualmente falando, né? Eu quero ler o texto da Palavra de Deus, o texto base, né, da nossa lição, que está lá em 1 Tessalonicenses 5, do versículo 16 ao versículo 22, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para convosco. Não extingais o Espírito, e não desprezeis as profecias. Examinai tudo e retém o bem. Abstenhai-vos de toda aparência do mal.
Então temos que ser gratos, né? Ter alegria, orar em todo tempo, né? Termos uma vida de oração. Seguir essas recomendações, né? Os mandamentos gerais que Paulo nos orienta aqui é alegrarmos sempre. Versículo 16, né? Diz: regozijai-vos sempre. As promessas de Deus para a sua vida te dão alegria, trazem alegria para você? Fica aí uma pergunta, né? Você tem se alegrado com as promessas de Deus na sua vida? Ou você se alegra só quando tudo vai bem? É verdade que nas circunstâncias difíceis nós tendemos a nos entristecer e não nos alegrar. Mas o texto diz que nós devemos nos alegrar sempre, porque esta é a vontade de Deus. Que estejamos alegres. E o cristão deve se alegrar por quê? Por ter o seu nome. Alegria contínua por ter o seu nome escrito no livro da vida. Por ser salvo. Todo salvo deve ser grato ao Senhor, deve ter alegria de pertencer ao Senhor. Deve ter alegria porque é filho de Deus, né? E eu quero destacar aqui o texto de 1 Pedro 4,13, que diz: mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também da sua glória vos regozijeis e alegreis. Quando nós participamos das aflições, também seremos participantes na sua glória e alegria, né? Se com ele padecemos, também com ele reinaremos. E é isso que deve nos fazer permanecer alegres, porque ele está conosco. Orar continuamente. Você pode se perguntar: orar sem cessar, eu devo ficar orando o tempo todo? E aí eu vou ficar só orando e não vou fazer mais nada da vida. A proposta de Paulo e o desejo de Deus para as nossas vidas é a dependência. É ter uma vida de intimidade com Deus, de comunhão com Deus pela oração, né? Quanto mais você conhece a Deus, mais você quer prosseguir em conhecê-lo. E uma das maneiras de se relacionar com Deus é através da oração. Também pela leitura da palavra, conhecendo a sua vontade, mas pela oração. E a oração você pode orar em todo tempo, continuamente. Em todo tempo seu pensamento, seu espírito está ligado a Deus. E isso fala de dependência, de você entregar tudo, suas ansiedades, suas preocupações, também suas decisões, para que Ele te ajude nas suas decisões, que você pergunte a Ele qual é a melhor decisão que você deve tomar, qual é o melhor caminho você deve seguir. Orar continuamente é isso, é você colocar diante dEle a sua vontade, para que a sua vontade não seja mais a sua, mas seja a vontade dEle para a sua vida, né? Em qualquer tempo, em qualquer circunstância, em qualquer lugar, você depender dEle, por meio da oração, entregando a Ele, confessando a Ele as suas fraquezas e pedindo a Ele ajuda. Vigiando, né? Em atitude de vigilância. Quando você tem essa prática, você é mais assertivo, né? Se formos esperar para ter um tempo no nosso dia, todos os dias, aquele tempo específico, aquele horário, aquele lugar, nem sempre vamos conseguir. Muitas vezes não vamos conseguir, outras coisas vão nos atropelar, vão nos impedir. Então nossa mente, nosso pensamento deve estar sempre ligado, deve estar sempre, tudo que fizermos, temos que levar diante do Senhor em oração.
Então, fica aí a pergunta: com que frequência que você tem orado? Com que frequência você tem conseguido ser constante nisso, né? Ser fiel nesse compromisso de oração, de falar com o Senhor todos os dias, de ao despertar pela manhã, o seu primeiro pensamento seja esse, de falar com o Senhor, de orar, de entregar a sua vida, de entregar o seu dia diante do Senhor. Será que tem sido a sua primeira ação, né? Que oração é orar, mas ação, orar é ação. Você precisa ter uma ação. Dar graças em todas as circunstâncias. Todo salvo deve ser grato. Primeiro porque somos salvos, né? Porque Jesus nos salvou e é motivo de gratidão e alegria. Porque somos salvos por Jesus Cristo. Ele nos salvou, Ele nos libertou. Somos filhos amados, Ele nos tirou da condição de bastardos e nos tornamos filhos de Deus. Então isso já é motivo de gratidão. E vamos dar graças ao Senhor por isso. E também por aquilo que eu disse há pouco, por ter os nossos nomes escritos no livro da vida, por saber que jamais estamos sós, porque o Senhor sempre está conosco, porque temos com quem contar. Mas dar graças porque o Senhor é bom, porque o Senhor tem feito tantas coisas por nós, temos tantos para agradecer. Por lutas e dificuldades temos passado, sim, mas também temos que ser gratos, porque no meio da luta o Senhor nos ensina, o Senhor nos mostra o caminho, o Senhor está conosco, o Senhor nos forja o nosso caráter no meio da provação. Temos que ser gratos. E na luta, o Senhor revela a sua vontade para nós. Isso são mandamentos específicos para nós. Ser gratos, orar e estar contentes. Ser alegre, nos alegrar no Senhor. Mandamentos gerais, né? E mandamentos específicos. Não apagar o espírito, que é o tema, né? Como é que a gente não apaga o espírito? Como fazemos isso? A gente apaga o espírito quando a gente não valoriza os dons. Não valoriza os dons que temos, ou os dons que temos à nossa disposição, os dons que outros têm, que nos abençoam. Quando o Espírito Santo é apagado em nós ou no nosso meio, quando o ministério de alguém na igreja não é reconhecido, não é valorizado, não é trabalhado, né? Quando somos indiferentes àquilo que Deus está fazendo, não reconhecemos como algo de Deus, quando há incredulidade, quando Deus está dizendo e está falando, está fazendo através de alguém, através de algo, e nós não reconhecemos porque estamos incrédulos, apagamos o Espírito, não vemos quando Deus está agindo, está falando, e nós não vemos porque estamos incrédulos. Quando deixamos a incredulidade tomar conta do nosso coração. Lá em Mateus 13:58, o texto vai dizer que Jesus não fez ali muitos milagres por conta da incredulidade do povo. E isso acontece muito no meio do povo de Deus. Em muitos lugares as pessoas por causa da incredulidade, Deus não pode operar. Não porque Ele não tenha poder para operar, mas porque a incredulidade é tanta que Deus não opera por conta da incredulidade do povo. Então temos que
crer que Deus continua agindo e operando e fazendo. E Deus dá dons, distribui dons. E quando aprendemos sobre dons, a palavra de Deus diz que Deus deu dons, distribuiu dons à igreja. E cada um tem uma função importante. E nós temos que valorizar os dons. Para um, o Senhor deu de profetizar, para outros de ensinar, de pregar, de profetizar, de ensino, de auxílio, de conselho, e todos para o bom andamento da obra de Deus. E temos que valorizar. Nem todos vão fazer as mesmas coisas, mas se todos nós entendermos e respeitarmos e valorizarmos o dom que Deus nos deu para o bom andamento da obra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai agir no meio da igreja, vai agir em nossas vidas e a obra de Deus será completa e as coisas vão acontecer e vai ser abençoado. Outro ponto é não desprezar as profecias. A profecia é a fala inspirada pelo próprio Deus. Profetas, homens de Deus, que dedicam as suas vidas para exposição das Escrituras. Homens inspirados por Deus que falam na autoridade, no poder do Espírito Santo, como o pastor Edgar pregou recentemente, há um domingo ou 2 atrás, que temos que fazer no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo nós não podemos, na nossa força nós não podemos. Então é o Espírito Santo que dá poder. E não podemos desprezar as profecias. Deus deu poder para que homens e mulheres profetizem no poder do Espírito Santo, para trazer ensino, para trazer exortação, para trazer libertação, para abençoar. E nós temos que receber, temos que aprender, temos que ouvir, temos que crer, né? É verdade que também entendemos que precisamos examinar à luz da palavra de Deus, não engolir qualquer coisa, né? Temos que avaliar de acordo com aquilo que a Bíblia diz, né? Porque às vezes a gente escuta algo e não confere e vai engolindo qualquer coisa. Temos que analisar, examinar segundo a palavra de Deus. Examine tudo e retenha aquilo que é bom, né? Então, tudo que recebemos, toda palavra que recebemos, nós devemos examinar e reter aquilo que é bom. Aquilo que traz edificação, aquilo que traz ensino, que é coerente com a palavra de Deus. É assim que devemos seguir. Porque quanto às profecias, há grandes controvérsias, divergências a respeito de profecias e em alguns lugares, algumas igrejas, até muitas confusões por conta disso. Mas se você estudar a palavra de Deus, se você olhar para a palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, você não será confundido. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade e ser liberto por essa verdade. Então quando você conhece, se falar alguma coisa que, você vai saber, porque você estuda, por isso que é importante participar da escola bíblica, mas não ficar também só na escola, buscar mais, estudar, fazer estudos, fazer como estudar a Bíblia sozinho, fazer devocionais diários, pegue um texto da palavra de Deus, pegue livros, estude, aprofunde no conhecimento
da palavra de Deus, para que você não seja enganado, para que você não seja confundido, para que você saiba julgar, para que você saiba examinar, e para que você saiba, para que você compreenda e não seja enganado, ludibriado. Afaste-se do mal. Retenha o que é bom, retenha o que é bom. Afaste-se do mal, né? Temos que estar atento a isso. Essa é o nosso desafio. Precisamos estar atento a isso, né? O alimento sólido que a gente precisa obter na palavra de Deus tem que ser suficiente para que a gente saiba julgar, para ficar longe do mal e reter o que é bom. Então, é como o alimento que nós comemos todos os dias. Se você fizer uma refeição por dia, não será suficiente para que você fique forte, para trabalhar o dia todo, para estudar, para fazer suas atividades. Nós precisamos de mais de uma refeição diária, precisamos de um alimento mais substancial para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho, as nossas atividades. Mais importante ainda é a palavra de Deus. Se você pega a Bíblia vez por outra, como uma caixinha de... Como pega a caixa de promessas e tira uma vez no mês um texto, e aí vamos ver o que Deus fala aqui, você não vai estar apto para discernir aquilo que é bom para você e se afastar do mal. Então você precisa se engajar na alimentação da palavra de Deus diariamente. Pegue um texto, leia, esmiúce, medite sobre aquilo. Pegue um versículo e decore aquele versículo, leia 1, 2, 3, coloque em algum lugar para que você leia várias vezes e medite sobre ele, até que quando você precise falar alguma coisa a respeito, quando você se depare com alguma situação, aquele texto vem à sua mente para que você fale algo sobre ele, né? E aquilo seja uma ferramenta que você possa usar no seu dia a dia. Que leia os evangelhos, leia os provérbios. Provérbios têm tantas coisas para nos ensinar. Salmos, tantas orações, tantos exemplos de Davi e tantos outros salmos que podemos aplicar à nossa vida, tantas orações tão profundas para a nossa vida, que nos ensinam tanto. Quando nos faltam palavras para orar, quando nós lemos os salmos muito, eles vêm como oração na nossa mente, oramos aquilo e o Espírito Santo nos conforta, nos alegra, nos enche, nos fortalece. Então a palavra, ela não pode ser só um livro que a gente lê só quando precisa de uma resposta imediata, para que hoje eu preciso de alguma coisa, eu preciso tomar uma decisão, hoje eu acho que eu vou ler a palavra. Não, precisa ser uma leitura diária, um alimento, para que você consiga ter ferramenta, dados suficiente para julgar todas as coisas, para saber ficar longe do mal e reter o que é bom. Saber que o que você precisa deixar e o que você precisa acrescentar na sua vida. E essa é uma luta diária, não é fácil. A gente não acorda todo dia com vontade de ler a Bíblia, mas a gente precisa tomar uma decisão de ler todos os dias, porque ela é alimento. Assim como a gente tem fome e come todos os dias porque a gente tem fome, a palavra de Deus também precisa ser
A gente precisa ter fome dela. Salmo 119, 105 diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então ela, lâmpada para os pés e luz para o caminho, ela precisa clarear o nosso caminho. A luz, ela clareia. Se você entra num lugar que está escuro, você não consegue ver nada, mas quando você coloca a mão no interruptor e acende a luz, fica tudo claro, você tem facilidade para achar as coisas, para ver, desde as coisas que estão no lugar até as que estão fora do lugar. Então, olha, dada a importância da palavra de Deus em nossas vidas, e a gente às vezes não se apercebe, não dá. E aí é por isso que às vezes a gente não sabe julgar aquilo que é bom, reter o que é bom, e também não sabe se desviar do mal, porque a gente nem conhece. E para concluir, o que precisamos, ter em mente, o que precisamos desejar é viver e fazer, alegrar-se em Deus, orar continuamente, ser grato, manter o espírito aceso dentro de nós, não desprezar o dom que há em nós, em mim, em ti, ser maduro para aquilo que vem de Deus, através da igreja, através dos profetas, através dos irmãos, dos dons que Deus distribuiu a cada um e que nos abençoam, que Deus distribuiu a cada um e são manifestados na igreja, em nós como igreja, de maneira que a nossa vida, que a minha vida, que a sua vida seja frutífera, tanto individualmente, tanto onde você estiver, quando estiver só, não estiver em comunidade, estiver atuando no seu trabalho, na sua família, na sua escola, como coletivamente, como igreja, contribuindo no reino de Deus, contribuindo no corpo de Cristo, você tenha esse discernimento e possa valorizar isso, viver uma vida alegre, regozijando sempre, orando continuamente e dando graças a Deus por tudo, porque esta é a vontade de Deus para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus para nós, para a nossa vida. E é assim que nós glorificamos o nome dele. Então que Deus nos ajude neste tempo a termos isso, a fazermos isso, para que o Espírito Santo não seja apagado em nós, nas nossas igrejas, nas nossas vidas, e para que cada vez mais seja fortalecido em nós a presença do Senhor, a graça do Senhor, o zelo pela palavra do Senhor, o zelo pelo compromisso com a obra do Senhor, o zelo pelo relacionamento com o Senhor através da oração, e que o Espírito Santo seja manifestado em nós e através de nós. Que Deus nos abençoe. Um domingo de paz a todos. Fiquem em paz. Ótimo domingo a todos. E até a próxima.